Olá amigos, mais um vídeo aqui falando sobre crossover. Estou novamente aqui com os Cygnus EC400 como modelo. Notem que eu consertei aí o display, tá? Os LEDs são todos em série. Quando algum queima, apaga tudo, tá? Então uma dica aí para quem assiste os vídeos aí. Bom, alguns dias atrás eu fiz um vídeo fazendo um projeto de um sistema de PA, né, Public Address, ou seja, um som para uma plateia, né, um auditório, uma festa, uma boate. Public Address quer dizer isso, né, um som que não é o residencial, né. Então, meu objetivo nesse projeto era chegar em 128 decibel, né, a 1 metro de distância. Então, eu fiz aqui uma simulação que eu tinha os tweeters, os médios, né, as cornetas e os woofers, e cada um com as suas sensibilidades. E aí eu fiz o cálculo de quanto que a gente precisa de amplificador para cada via desse nosso PA aqui, tá? Então, notem que para o nosso amplificador de graves, que vai trabalhar com alto-falante de 95 dB por watt, a gente vai precisar de 2000 watts para chegar em 128 dB. E para a nossa via de agudos aqui, que ela tem o rendimento de 110 dB por watt por metro, a gente precisa somente de 70 watts para chegar nos mesmos 128 dB. Tá? Então, quem não viu esse vídeo aí, está disponível aí no canal. Então é um projeto aqui de como a gente calcular os amplificadores. Hoje eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com outra proposta, a proposta de fazer um projeto de um sistema de alta fidelidade com crossover ativo para chegar a 110 decibéis a 1 metro de distância, né? Então nosso SPL de objetivo é 110, tá? A gente não precisa tanto quanto num PA, né? Porque um PA, muitas vezes, o ambiente tem muitos metros quadrados, né? Em 1 metro de distância tem 128 decibéis, mas lá atrás, lá no fundo do salão, vai chegar muito menos do que isso, né? Vai se dispersando e chega lá no fundo bem menos pressão sonora, né? Então aqui para uma residência a gente ter 110 decibéis a 1 metro é bastante, tá? Sem contar que é um sistema estéreo, né? Então a gente tem 110 mais 110 decibel. Aqui eu só desenhei uma caixa e não vou fazer tão complexo quanto esse aqui, tá? Aqui eu desenho os dois lados do PA estéreo, né? Aqui já vai ficar tudo subentendido, né? Então para fazer esse projeto, né, eu idealizei aqui uma fonte de sinal, pode ser de repente um CD player, tá? CD player. Então entra num pré-amplificador, né? O pré-amplificador larga no crossover, o crossover separa nossas três vias, tá? Eu vou usar esses valores que estão aqui, ó, de 906K. E vejam que agora a gente está interessado em alta fidelidade. Então a gente não vai pensar em 4 vias, tá? Vamos pensar em 3 vias, porque em 3 vias a gente só tem 2 pontos de corte. A gente sabe que cada ponto de corte que a gente adiciona no sistema, a gente vai ter os problemas de defasagem, né, entre as vias, né? Então o crossover, tanto o ativo quanto o passivo, né, que é isso aqui. Então isso aqui é um crossover passivo. Esse cara aqui serve para a gente não precisar usar esse aqui, né? Então isso aqui para um sistema de PA é inviável, não tem como a gente fazer bobinas e botar capacitores em todos os tweeters e alto-falantes que tem no PA, né? Porque são muitos alto-falantes em um sistema de PA, mas em um sistema doméstico, que é 2 caixas, a gente
pode tranquilamente fazer isso aqui, né? É um sistema que tem um resultado muito bom, né, quando o crossover é bem feito, né? Quando é mal feito, o resultado é ruim. E a maior parte dos crossover que tem nas caixas aí que a gente conheceu não eram bons, tá? Bom, então esse cara aqui, o crossover ativo, serve para substituir o crossover passivo, né? Em um sistema de PA, isso aqui é indispensável, né? Agora, para um sistema de alta fidelidade, o crossover ativo ele é dispensável, ele não precisa ser, ele não é um pré-requisito para a gente ter um bom resultado, né? Na verdade, a gente vai acabar tendo que usar muito mais fio, né? Muito mais fiação, tem que usar muito mais amplificadores, né? Então, às vezes ele chega a ser uma desvantagem, né? Ter que usar um crossover ativo em um sistema residencial. Mas vamos lá aqui, ó. Vamos continuar nosso projeto. Então a gente tem aqui o crossover ligado aqui nos amplificadores, né? A gente separou em dois cortes somente. O corte é em 900 Hz, né? Aqui esse corte aqui emenda com esse aqui dos médios, e depois o dos médios vai até 6K e emenda em 6K nos agudos. Então dois cortes só, né? 3 vias. A gente está pensando em alta fidelidade, vamos tentar usar menos vias para a gente não precisar ter pontos de defasagem no nosso espectro de áudio, né? Então, para a gente ter um som de alta fidelidade, um sistema de alta fidelidade, a gente tem que pensar no componente mais importante do sistema, que é a caixa acústica, tá? Os amplificadores, eles trabalham com volts, com tensão, eles não trabalham com o áudio em si, né? Eles trabalham com impulsos elétricos. Quem faz esses impulsos elétricos sair daqui e se tornar áudio, né? Se tornar a música propriamente dita, é a caixa que tem que fazer o serviço de conversão, tá? Então, em um sistema de alta fidelidade, a caixa é o mais importante. Ela vai converter a eletricidade que sai daqui em ondas sonoras, né, que sai daqui. Bom, então a gente escolheu uma caixa muito boa no mercado, né, uma caixa de alta fidelidade, claro, né, um par de caixas. E a gente viu que elas têm uma cobertura de frequência excelente, né? Vamos desenhar aqui uma cobertura de frequência. Tá? Então elas cobrem aqui dos 30 até aqui, ó. Aqui é os 30, tá? Até aqui, vamos colocar aqui 28K, tá? Então a gente tem essa cobertura dessa caixa, é uma caixa muito boa. E a gente percebe que ela é flat aqui, né? De 30 a 28 ela é flat, né? Tem os pontos de 3 dB aqui de queda, né? Que determina onde são os cortes de frequência, onde ela não consegue mais reproduzir, né? Para ela conseguir essa performance aqui, ela não consegue ter muitos decibéis de rendimento, tá? Então, nossa caixa aqui que a gente conseguiu no mercado, com alto-falantes aqui, woofers muito bons, consegue 88 dB por watt em 1 metro. Eu sempre comento, quando a caixa tem um rendimento muito alto, ela não consegue cobrir aqui na região dos graves, tá? Então, uma caixa, por exemplo, com um rendimento de 95 decibel, ela chega aqui certamente nos 50 e já morre, tá? Porque o rendimento é inimigo da cobertura de frequência. Quanto mais rendimento, mais deficiente vai ser a cobertura, tá? Então, uma caixa com muito rendimento, ela não consegue descer aqui, nos 30. Para descer nos 30, esses cones aqui tem que serem pesados. Se eles forem leves, vai ter alto rendimento.
mas aí não desce nos 30 Hz, não tem massa para descer nessa frequência tão baixa. Tá? Então, caixas que cobrem bem as frequências, elas têm rendimento baixo. Tá? Então, nossa caixa aqui totalmente equilibrada, né? 88 dB por watt, e a gente ainda comprou uma caixa que a gente consegue desconectar as vias, tá? A gente consegue ter acesso aqui essa via aqui de graves, então a gente desconecta esses woofers aqui do crossover que tem aqui dentro, crossover passivo, tá? E a gente consegue desconectar nosso mid-range aqui também do crossover passivo, que está lá dentro, tá? Então uma caixa que tem aqui atrás tem conectores que a gente consegue ter essa facilidade, tá? A gente consegue desconectar as 3 vias para poder usar multi-amplificação, tá? Geralmente as caixas têm um conector traseiro, mas aquele conector é para a gente fazer bicabeada, tá? Ou biamplificada, mas o crossover está lá dentro e não pode ser desligado, né? O crossover está sempre conectado nos alto-falantes. Algumas caixas muito especiais, o crossover pode ser desconectado dos alto-falantes, então a gente tem acesso aos alto-falantes, tá? Só que tem um detalhe aqui, né? Essa caixa aqui com 88 dB certamente é o rendimento dos woofers aqui, 88, né? E tem um elemento que é o... Elemento não, é um recurso que é o L-pad. Então, para que essas vias aqui toquem na mesma intensidade desses woofers aqui, elas estão com o L-pad lá dentro, tá? O L-pad é um resistor e insere um resistor em paralelo com o tweeter e com o mid-range para que eles toquem a mesma intensidade do woofer, tá? Então, depois do crossover, né, depois que acaba a sessão do crossover, tem mais o L-pad no mid-range e no tweeter para nivelar eles com o woofer, tá? Provavelmente esse mid-range aqui, por exemplo, possa ser de 90 dB, então ele tem um L-pad aqui de 2 dB, tá? 2 dB para atenuar 2 dB. Então, de repente o tweeter ali tem 91 dB, então ele vai ter um L-pad de menos 3 dB, tá? Para atenuar. Então, o que acontece? Todas as vias têm o mesmo rendimento. Para que a caixa tenha uma resposta flat, todas as vias têm que ter o mesmo rendimento, né? Então, a gente tem aqui 3 vias com 88 dB, tá? 88 dB. Então, uma caixa de alta fidelidade tem que tocar todas as vias com a mesma intensidade, tá? Porque esse gráfico aqui da resposta da caixa, ele não pode ser assim, ó, os graves aqui até um certo ponto, até chegar nos médios, né, tem essa intensidade aqui. Aí quando chega nos médios fica com essa intensidade aqui, né? Aí quando chega nos agudos fica com essa intensidade aqui. Ou seja, isso aqui não é uma caixa de alta fidelidade, né? A caixa de alta fidelidade tem que ser plana. Então ela tem que ter os niveladores aqui direto nos alto-falantes, né, que tocam mais alto, né, para justamente tirar essas pequenas diferencinhas, né, de 88 para 90, né, e para 91, então tu tem que tirar isso, né, com o L-pad. O L-pad não faz parte do crossover, ele pode estar no crossover, mas ele não faz parte do crossover, tá? Bom, então temos aqui a nossa caixa, a gente vai ligar isso aqui nos amplificadores, né? Então eu liguei aqui meus graves no amplificador dos graves, vou ligar meus médios aqui no amplificador dos médios e vou ligar meus agudos aqui no amplificador de agudos, tá? Então liguei tudo aí, mas a gente tem que definir que potência que
que vai ser preciso esses 3 amplificadores aqui para que essa caixa aqui, com um rendimento de 88 decibel por watt, precisa para tocar 110 decibéis. Tá? Então, essa caixa tem um rendimento de 88 decibel para cada watt que a gente coloca nela. E a gente tem que saber agora quantos watts a gente vai precisar colocar nessa caixa para que ela chegue a 110 decibel. Tá? Então a gente vai ter que calcular aqui os amplificadores. Tá? Então, no outro vídeo eu usei também a fórmula aqui para calcular esses decibéis aí. A fórmula é logaritmo na base 10 e a gente coloca aqui, ó, a potência que a gente... Eu vou chutando a potência até achar o rendimento que eu preciso, tá? Chutar aqui, que nem eu fiz no outro vídeo, uma potência de 70 watts para o amplificador de agudos, tá? Falta um pedaço aqui da conta. Mas aí eu vou colocar aqui o rendimento inicial da caixa, que ela tem com 1 watt, tá? Mais 88. Então olha só, com um amplificador de 70 watts eu consigo 106 decibel de SPL aqui na via de agudos, tá? Então nessa via aqui, com um amplificador aqui de 70 watts eu consigo 106 decibel. Eu não cheguei na SPL que eu quero dentro da minha sala, tá? Então vamos aumentar a potência aqui do amplificador para 100 watts. Ó, com 100 watts eu consigo 108 decibel, não adianta ainda, preciso de um amplificador mais potente. Vamos colocar aqui 140 watts. Ó, estamos chegando perto, 109 dB, vamos subir um pouco mais, 150, também não deu, vamos subir mais um pouco, 160. Agora sim. Então, com um amplificador de 160 watts, eu consigo imprimir nessa via de agudos aqui, nesse tweeter, 110 decibel. Tá? Então, nosso primeiro amplificador a gente já descobriu a potência. Então, a gente precisa aqui de 160 mais 160 watts, tá? É estéreo, tá? Que nem eu fiz pro outro vídeo lá, que eu fiz um PA estéreo ali, né? Então aqui do outro lado vai ter a outra caixa também. Opa, aqui. E agora vamos descobrir quanto que a gente precisa de potência na via dos médios, né? Quanto de potência esse amplificador para os médios vai precisar ter para que a via de médios aqui, que ela tem um rendimento de 88 decibel por watt, alcance 110 decibéis, né, de SPL. Na verdade eu não preciso nem fazer a conta, né, porque como aqui a via de médios tem a mesma sensibilidade da via de agudos, ó, é a mesma coisa, mesma conta, ó, né? Então, meu amplificador de médios vai ter que ter 160 watts mais 160 watts para mim chegar com a via de médios a 110 dB. Tá? E a via de graves? Quantos watts eu vou precisar no amplificador de graves para chegar com a minha via de graves aos mesmos 110 decibel? A mesma coisa, tá? Os mesmos 160 watts. Então, aqui, ó, 160 mais 160 watts. Tá? Notem que é totalmente diferente do conceito do sistema de PA. Né? Sistema de PA, a gente tem vias com um rendimento muito diferente, né? 110 dB, 110 dB, ou seja, vias que tocam muito alto. Né? Mesmo a de graves aqui toca muito alto, mas a via de graves tem um rendimento baixo em relação à via de agudos e de médios. Então aqui a gente precisa de 2000 watts, enquanto
na via de agudos a gente precisa de 70 para chegar nos mesmos 128 dB. Aqui no sistema de alta fidelidade, como a caixa que a gente comprou ou montou, ela é com conceito de alta fidelidade, as vias delas têm todas o mesmo rendimento. Então, causa a consequência que a gente vai ter que usar amplificadores com a mesma potência para chegar com as 3 vias na mesma intensidade sonora, no mesmo SPL, na mesma pressão sonora, tá? É diferente, né? A gente é muito contaminado com ideia de PA, né? O som profissional nos contaminou demais, né? Então a gente logo fala, vou fazer um sistema com crossover ativo para residência. A gente já pensa lá num amplificadorzão para os graves e num amplificadorzinho para os agudos, né? É porque a gente está pensando com cabeça de som profissional, né? A gente está pensando com ideias que são do mundo do som profissional, né? Então vejam, né? Para a gente fazer um projeto bom de alta fidelidade, né, que realmente seja para alta fidelidade, a gente vai ter que ter uma caixa especial, né, flat, com todas as vias tocam igual, e isso vai nos forçar a usar 3 amplificadores iguais. Aqui ó, deu 160 watts, tá? Então a gente poderia aqui colocar PA 1800, né? A gente sabe que o PA 1800 entrega 160 watts com baixa distorção, né? Então a gente sabe que o PA 1800 entrega 160 watts com distorção baixa, né? Aquela potência que eles colocaram no manual lá, de 190 watts, ele já está entrando muito na distorção, né? Então do PA 1800 a gente só tira 160 watts limpos, tá? O resto, até chegar nos 190 watts que está no manual, já é com distorção, já é entrando na faixa da distorção, né? É um golpe de marketing que foi feito, né? Bom, mas até 160 watts a gente tem de som limpo no PA 1800, né? Então a gente teria que usar 3 PA 1800 numa caixa de 88 dB por watt para que as 3 vias alcancem simultaneamente os 110 dB por watt, tá? Em 1 metro de distância. Aí alguém vai perguntar, não, mas os agudos não trabalham com tanta potência assim. Trabalha sim. Eu tenho até vídeo mostrando, né, comprovando, medindo com osciloscópio, mostrando a música tocando e mostrando que simultaneamente o amplificador saturava as frequências graves, as frequências médias e as frequências agudas, tudo junto, né? Então acontecia a saturação das 3 frequências, né, das 3 faixas de frequência. Então o tweeter recebe instantaneamente a tensão máxima do amplificador. Porém, até eu fiz um desenho aqui, ó. O tempo das tensões dos graves ele é muito mais longo do que o tempo da tensão dos médios, tá? Então o tempo na música dessas frequências é muito diferente. Então é por isso que o woofer, o alto-falante, tem um ímã gigante, né, comparado com o ímã do tweeter. Mas os dois suportam os mesmos picos de tensão, né? Cada um na sua frequência, né? Um woofer consegue suportar um pico de médios, por exemplo, sem problema nenhum, mas um tweeter não conseguiria suportar um pico, né, de longa duração, por exemplo, de uma frequência baixa de 40 Hz, com a tensão total do amplificador, mas o tweeter suporta tranquilamente aqui, ó, um 13K, por exemplo, com 100% da tensão do amplificador, tá? Então ele consegue, ele vai, como o tempo das notas de agudos é muito menor, então ele suporta toda a tensão, né, na frequência dele, né? Então tipo 15K
o tweeter suporta toda a tensão do amplificador, né, por um curto período de tempo. Ele não queima, né? Não dá tempo dele aquecer porque os picos dessas frequências são curtos, né? Então, não adiantaria eu colocar aqui, por exemplo, um PA400, porque o PA400 ia ceifar muito antes desses dois aqui, desses dois PA1800. Então, essa via de agudos aqui não iria chegar no 110 decibel, né? Esses amplificadores aqui, por exemplo, o de graves ia ser o mais exigido, por causa do tempo dos graves na música, tá? O de médios aqui teria digamos, um uso menor, né? Ele iria trabalhar bem menos quente do que esse, né? E o amplificador dos agudos ia trabalhar muito folgado comparado com o de graves, né? Não porque ele está mandando menos tensão para o Twitter, é porque ele está mandando tensão por menos tempo para o Twitter, tá? A tensão que chega no Twitter é a mesma, né, quando a gente está trabalhando com volumes extremamente altos. Então as tensões aqui de saída vão ser as mesmas, né, só que enquanto a frequência nessa via aqui é baixa, né, aqui a frequência já é alta, mas a amplitude é a mesma, e aqui no agudo a amplitude é a mesma, só que o tempo é curto. Então por isso que o Twitter não queima, ele aguenta toda a tensão do amplificador sem queimar, né? Mas aqui na frequência dele, né? Então dos 6K para cima ele aguenta esses picos aqui, né? Então, sobre aí um projeto, né, com crossover ativo para som residencial, para som de alta fidelidade, a gente não pode pensar em amplificadores diferentes, a gente tem que pensar em amplificadores iguais, porque caixas para alta fidelidade tem rendimento igual em todas as vias, né? Se ela não tiver rendimento igual em todas as vias, não é uma caixa de alta fidelidade, né? Se a gente tentar pensar que, vou colocar um super tweeter aqui que tem 110 decibel, a caixa deixa de ser de alta fidelidade, né? Porque as vias não podem tocar diferentes em uma caixa de alta fidelidade, tá? Então a gente tem que descontaminar um pouco, né, da mente de PA, da mente de som profissional, né? Pensar diferente. Para alta fidelidade é outro pensamento, é diferente as coisas, né? Então é isso aí, um abraço.